Vamos lá, gente, retornando, tá? Aqui é a segunda parte da Política Nacional da Atenção Básica, tá? Então, vamos lá. Vamos partir para a segunda parte. A gente falando um pouco de redes de atenção à saúde, né? E aí, lembra que eu falei para vocês, né, na parte anterior, de que a atenção básica, ela é a base, tá, da rede de atenção à saúde, né? E aí, dentro dessa rede, nós temos a rede cegonha, mudou, né? Até eu até aqui reformular, né, essa nova, agora não é rede cegonha, é rede Aline, né? Era a antiga rede cegonha, né? A rede de atenção psicossocial, a rede de atenção de urgência e emergência, tá? A rede de atenção às doenças crônicas, né? As condições crônicas, né? No caso, a gente entra muito com hipertensão e diabetes, porque é um problema de saúde pública, né? E a rede do cuidado da pessoa com deficiência também, né? Isso aí a gente não pode esquecer. Então, dentro da rede de atenção à saúde, ele trabalha o quê? Ele trabalha a qualificação e a educação dos profissionais que atuam na rede, a informação, tá, para a população, a regulação e a promoção e vigilância à saúde, né? Então, a rede, ela é constituída por esses segmentos, tá? E aqui, quando a gente traz os sistemas fragmentados para a rede de atenção à saúde, eu trago aqui de Mendes, né? O Eugênio Mendes, nós consideramos ele como um marco, uma referência, tá? Quando fala de redes de atenção à saúde. Quando ele traz dentro dos seus relatos, dos seus livros, né? Quem puder ler um pouco Eugênio, né? Vilásio chama Mendes, ele conhece como Mendes, né? E aí ele coloca o seguinte: antigamente, né? Precisamente, não muito distante, né? A gente tem uma rede de atenção, tinha, né, uma rede de atenção no sistema fragmentado e hierarquizado. Então, igual como está aqui, né, nessa imagem que parece uma pirâmide, né? Então, quando você vai olhar aqui, como é que era antigamente? Esse modelo, nós tínhamos a atenção básica à saúde como fosse a base da atenção, tá? E aí, depois da atenção básica à saúde, nós tínhamos a média complexidade, né? Que é MC, média complexidade. E aí, nós tínhamos lá na ponta a alta complexidade, né? Era desse jeito o sistema de redes. E aí passou-se para uma rede poliárquica de atenção à saúde. Então, se a gente observar aqui a imagem, a gente vê que a atenção primária à saúde, ela é o centro, né, de toda a rede. E se você for olhar, cada círculo desse aqui é uma rede. Aqui nós temos a rede Aline, a rede psicossocial, a rede de pessoas com deficiências, a urgência e emergência, né? A rede de pessoas com doenças crônicas, né? Condições crônicas. E se você for olhar nesse modelo, né, poliárquico, como o Mendes traz, existe uma seta, né? Uma seta de vai e vem. O que quer dizer isso? Por mais que eu mande o paciente para a rede de atenção, eu vou mandar meu paciente, né? Vou dar um exemplo. Digamos, eu, enfermeira, né, lá da atenção básica, eu estou trabalhando lá na unidade de saúde da família X, e aí eu faço um atendimento para uma gestante, né? Eu atendo a gestante, inicio o pré-natal dela, tudo bem. Quando ela chega lá no segundo trimestre, já no finalzinho, entrando para o terceiro trimestre, eu detecto uma anormalidade nos exames dela, certo? E eu percebo que ela está com a glicemia alterada, podendo ter uma diabetes gestacional. E aí, o que que eu faço? Eu vou ficar com essa menina lá comigo? Vou ficar com essa gestante lá na atenção primária à saúde? Não, né? Por quê? Porque isso requer uma ação muito mais secundária do que primária, né? Então, ela precisa passar pelo especialista, precisa fazer exames, precisa fazer um acompanhamento mais detalhado. O que que eu faço? Manda ela para a rede. Que rede que eu vou mandar? Materno-infantil. E essa paciente vai para a rede materno-infantil. Quando ela chega lá na rede materno-infantil, ela vai receber todo o atendimento, vai saber tratar a condição dela, a diabetes dela. Aí ela vai parir, né? Que ela vai parir, ela vai ficar lá.
na rede secundária, ela vai ficar na média, da média complexidade? Não, ela volta para onde? Volta para atenção primária à saúde. Por quê? Porque ela mora numa casa. Nessa casa é um território. E quem é responsável por esse território? Atenção primária à saúde. É por isso que no nosso modelo de rede poliárquico, você tem uma seta do vai e vem. Você manda, esse paciente tem que voltar para você. Entendeu? A atenção primária à saúde, ela ordena a rede, mas de todo jeito o usuário ele vai para a rede e volta para a atenção primária à saúde, tá? Então é isso que muita gente vê a falha na rede da atenção à saúde, é isso. É quando você manda um usuário para a rede e não sabe para onde é que ele foi, né? Ah, eu mandei o paciente para tal canto, nem sei se ele conseguiu, não sei se ele realmente passou, porque você não tem um retorno. Ele tem que voltar para a atenção primária à saúde. É tua responsabilidade sanitária tomar conta, entendeu? Tanto do usuário e também da família e do coletivo, né? Outra coisa que é muito importante dentro da atenção primária à saúde, que a gente não pode deixar de falar das carteiras de serviço da atenção primária, tá? Então, o que seria essa carteira de serviço? É muito importante que a cada unidade de saúde da família ele mostre para a população, ele informe para a população quais são os serviços que ele tem, né? Então, o usuário, ele vai lá na unidade de saúde da família, ele chega lá na recepção e ele vê lá, né, um tipo de um quadro, aonde vai dizer para ele o quê? Quais são os serviços que são disponíveis para ele naquela unidade de saúde. Entendeu? Então, essa carteira de serviço é muito importante. Como seria isso? Digamos, descrever uma lista de serviços que oferta, né? Então, o que que é? Já pensou? O usuário chega na unidade de saúde da família, vai lá na recepção, aí ele olha ali do lado, tá lá uma lista, né? De serviços. O que que tem de serviço naquela unidade de saúde? Bom, nós temos, vamos ver, vacina, nós temos sala de curativo, nós temos uma sala de hidratação, digamos que tem laboratório, né? Vamos ver mais. Existe também, faz teste de malária, tem farmácia, faz coleta do pezinho, teste do pezinho, vamos pensar aqui em outro serviço, né? Vamos para a enfermagem, faz testagem rápida. Ou seja, você, no caso que eu falo, você vai ter acesso a todos os serviços de saúde, ou seja, a lista, o que que aquela unidade de saúde oferta para mim, usuário. Entendeu? Então, essa carteira de serviços, ela descreve a lista de ações e serviços que é ofertado no âmbito da atenção primária à saúde naquela unidade, entendeu? E isso foi colocado, né, na PENAB para que a população ela soubesse quem é que está lá, ou seja, que não é só a carteira de serviço, mas é para estar também o nome do médico, o nome do enfermeiro, quem é o agente comunitário responsável por aquela área, aquele território, né, aquela microárea, entendeu? Então, são as informações que deve conter acesso fácil para a população, tá? Bom, e aí falando da PENAB, então essa portaria, ela traz uma normativa que define a organização do sistema da rede de atenção à saúde, né? Do SUS e a rede de atenção à saúde. Então, a atenção primária à saúde, ela é uma estratégia do SUS. Então, por isso que ela saiu do nome de programa e virou Estratégia de Saúde da Família, porque ela é uma estratégia do SUS para fortalecer o Sistema Único de Saúde, né? E aí, com isso, essa estratégia, com o objetivo de ter um cuidado integral, né? E direcionar também as necessidades de saúde da população, ou seja, conhecer, né? A questão de saúde, né? O que cada um precisa, né? A saúde da nossa população. Então, nesse caso aqui, vamos ver estrutura, ambiente e funcionamento da atenção básica, né? Ou seja, quando foi feita a PENAB, já tinha isso nas anteriores. Eles só fizeram apenas fazer pequenas alterações, mas continua ainda com o mesmo formato, né? Então, o que ele vai usar de parâmetro? A unidade de saúde, ou seja, a estrutura da unidade básica de saúde, ou melhor, na unidade de saúde da família, né? Então, na unidade de saúde da família, ela vai olhar a questão demográfica, né? Vai olhar a questão da a composição, atuação e os tipos de equipe.
e o perfil da população, né? E ações e serviços de saúde a serem realizados. Então, quando vai falar de estrutura, a unidade de saúde da família, ela tem que ser uma unidade que seja fácil acesso, ela tem que seguir todas as normativas com relação a que acesso. Ou seja, eu preciso ter uma estrutura que dê acesso a um cadeirante, entendeu? Tem que ter sinalização, tá? A recepção, ela tem que ser fácil para que o usuário se informe, não aquela coisa gradeada, né? Para dizer assim, dentro da recepção, ela tem que ter informações para que a população ela tenha acesso, né? E aí você tem a questão do funcionamento. O que que acontece do funcionamento? A atenção, a unidade básica de saúde, ou melhor dizendo, a unidade de saúde da família, elas trabalham 40 horas semanais, tá? Então, a política estabelece que a equipe trabalha 40 horas semanais. Então, seria praticamente horário comercial, né? Das 8 às 12, 14 às 18, né? Eu estou falando de equipes, tá? Porque a unidade básica de saúde, dependendo do gestor, dependendo da gestão local, tem unidades básicas que elas não fecham, né? Não tem, existe essa coisa de abrir às 8, fechar às 12, e abrir às 14, né? E abrir às 18. Então, existe um público diferenciado. Quando a gente fala da estratégia de saúde da família, ela trabalha 40 horas. Mas tem unidade básica de saúde, por exemplo, antigamente, né? Algumas, eu não sei se aqui está assim também, mas era aquela que abria às 6 da manhã e fechava às 18 horas. Mas a gente tem os programas, né, que é saúde na hora, que é o que abre o terceiro turno, né? Ou seja, a unidade básica de saúde ela funciona também à noite, que é o famoso terceiro turno, né? E aí foi uma ideia, eu acho que muito pertinente, né? Principalmente para usuários que não tinham como ele ir para unidade básica de saúde durante o dia, né? Então, eles acabam indo à noite. Então, existem algumas unidades aqui, se eu não me engano, umas 6 unidades, que fazem o trabalho da unidade saúde na hora à noite, ou seja, o terceiro turno. E aí já tem outra equipe, aí tem médico, tem enfermeiro, tem técnico. É o posto funcionando igual como é durante o dia, né? Ou seja, tem um terceiro turno. Antigamente não tinha isso, né? Quando foi feito a PENAB, em 2017, não se pensou nesse terceiro turno, né? Isso foi bem depois, mas é como a gente fala, depende da necessidade, faz a mudança, né? E foi que isso que aconteceu. Então, dependendo da necessidade, fizeram a mudança e hoje a gente tem um terceiro turno, né? Em Boa Vista, tem alguns municípios que também atuam à noite, né? E aí, com relação aos tipos de unidade, nós temos a unidade básica, a unidade de saúde da família, né? Temos a unidade básica de saúde fluvial, que nós temos aqui no nosso estado, né? Nós temos municípios que são ribeirinhas, né? Então, eles usam a unidade básica de saúde fluvial, que são os barcos, né? São aquelas embarcações, tá? E nós temos também a unidade odontológica móvel, então, nós temos muito as vans, ou então a unidade móvel que faz serviços odontológicos, né? Que é para fazer, né? É o serviço odontológico. Bom, voltando aqui com relação ao funcionamento, tá? Recomenda-se. Então, observe que o Ministério da Saúde, ele não fala algo no sentido da unidade, dizendo assim, é, tem que ter, é obrigatório. Então, observe que ele recomenda, ele em nenhum momento ele vai impor, porque existem municípios que têm a sua gestão plena, né? E aí, só que para as equipes de saúde da família, aí sim, 40 horas, 5 dias, né, na semana, nos seus 12 meses do ano, né? Por quê? Para poder facilitar o acesso à população. E aí, como isso foi em 2017, né, como eu falei, a população foi aumentando, a demanda foi aumentando, e aí foi necessário abrir o terceiro turno, né? Com relação como forma de garantir a coordenação do cuidado ampliado e o acesso, e o que que foi que ele recomendou também, tá? Recomendou, entendeu? Ou seja, se a tua questão estiver lá perguntando à população adstrita, né, da atenção básica ou atenção primária à saúde, né? Ele tem um número, e lembra, onde tem número tem questão, tá? E aí, o que que ele coloca aqui? Ele coloca o seguinte, que uma população de 2 a 3.500 pessoas, ela já está localizada dentro do território, né?
Então ela já é uma equipe do Saúde da Família. Então, se tiver um território aonde tem de 2 até 3.500 pessoas, você pode formar uma equipe do Saúde da Família, tá? Então, o que que se recomenda? Que recomenda que você chegue nesse limite de 2.500, 3.000, né? Por uma equipe. Por quê? Porque a gente sabe que território é dinâmico, território sempre está em constante, né, mudança. Você sabe que tem famílias que crescem, se mudam. Então, por isso que a gente nunca pode trabalhar com números nem mínimos e nem máximos. Aí tem que trabalhar com o ideal. Por quê? Porque o território ele é dinâmico, ele praticamente é uma população flutuante também. Então, por isso que a gente não pode trabalhar no limite, né? E aí, a PENAB, ela coloca 4 equipes, né, de unidade básica de saúde que possam atingir seu potencial resolutivo. O que quer dizer isso aqui? Digamos que um posto de saúde, ele comporta até 4 equipes de saúde da família, né? Ou seja, para poder até atender a população. Então, já imaginou um posto de saúde com mais de 4 equipes? Não vai dar conta, não vai conseguir. E detalhe, esse posto de saúde, essa unidade básica de saúde, ele tem que ter condições logísticas e estruturas, né, físicas para poder acolher, né, essas 4 equipes. Bom, se tiver condições, ótimo. Mas como assim acolher? Consultórios, né? Tem que ter consultórios para cada membro da equipe, porque eu já trabalhei, por exemplo, numa unidade que é muito ruim. 4 equipes, uma sala, 4 enfermeiros para um consultório. E a gente precisava atender, né? Foi assim que eu comecei a trabalhar na atenção primária à saúde, daqui de Boa Vista. A gente atendia, eu chegava, sentava, né? Eu atendia 3 gestantes e parava, aí vinha um outro colega para atender as outras, depois vinha outro colega para atender mais outro. Gente, não tem condições, né? E aí a gente sabe que hoje a gestão ela precisa ver, né, com muito cuidado, essa questão, né? Quantas equipes devem se comportar dentro da unidade, né, básica de saúde. E aí, o que foi que estabeleceu nessa política? Ele estabeleceu o seguinte, que para poder, ele colocou assim, 2.000, né, o total população, por 2.000 já pode se fazer uma equipe. Então, se hoje eu tiver um município ou com 2.000, né, não sei nem se existe, não é lá que existe, eu já posso ter somente uma equipe de saúde da família. Então, no mínimo, a cada 2.000 habitantes, eu posso ter uma equipe de saúde da família. Ah, então, se eu tiver um município com 10.000 habitantes, eu posso ter 5 equipes de saúde da família, tá? Mas isso vai depender da gestão, né? Então, como a gente sabe que é 2.000, né? Praticamente não é. O que que acontece? Se tiver algum território com menos de 2.000 habitantes na equipe, né? Seja responsável por toda a população, então a gente terá a possibilidade de definir um outro parâmetro. Então, se abre uma exceção à regra, né? Praticamente, né? Mas por quê? Porque eles vão fazer todo um estudo, eles vão saber se aquele território realmente tem essa necessidade, dependendo do território, se tiver um território muito próximo, isso pode criar, por exemplo, contratos onde um município atende o outro município. Então, tudo é questão de ajuste, né? Então, isso vai muito de gestão, né? Bom, com relação ao acolhimento, então, as unidades básicas de saúde, elas têm que ter o acolhimento e escuta ativa e qualificada das pessoas, ou seja, a gente faz aquela acolhida, né, na unidade básica de saúde. A gente faz o quê? O usuário, depois que ele, antes dele ir para a consulta com o médico ou com o enfermeiro, ele a gente chama de triagem. Não, ele vai passar pela classificação de risco, tá? Então, nessa classificação de risco, pela PENAB, deve ser feito ou pelo enfermeiro ou pelo médico, tá? Não é técnico de enfermagem, não é administrativo. A PENAB é bem clara. Quem faz o acolhimento lá na classificação de risco é o enfermeiro ou o médico. Geralmente a gente vai ver mais o enfermeiro, né? E aí o enfermeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai acolher, né? A população, ele vai ouvir, né? A população vai ouvir a queixa daquele usuário, né? E aí, naquela queixa, ele vai encaixar, e a gente chama no caderno 28, que é de classificação de risco. Então, o caderno 28 da atenção básica, ele vem dizendo quais são, né, os agravos, né, ou melhor, quais são
as condições que o paciente encontra, né, para poder ele ser classificado com aquela cor, né? Então, lá na classificação de risco da atenção primária à saúde, o caderno 28, ele fala justamente isso. Ele fala quem é vermelhinho, quem é amarelinho, quem é verde. O que que vai acontecer? Lá na hora, quando ele vai colocar lá no sistema, tadadã, né, na classificação de risco, ele vai falar, Dona Maria é vermelho, seu Pedro é verde, e assim ele vai classificar por cor. Por quê? Porque ele vai avaliar o grau de sofrimento, né, daquele usuário. Então, a classificação de risco, ela precisa ser muito responsável, vai analisar as necessidades, né, de cada usuário, tá? Então, toda unidade básica de saúde, ela deve ter a sua classificação de risco. E segundo a PNAB, médico ou enfermeiro que faz essa avaliação. E ele faz uma escuta qualificada, no qual ele vai justamente observar essa demanda, vai observar essa necessidade que o usuário vai apresentar. Então, depois que ele conversa com o usuário, depois que ele faz a escuta qualificada, ele vai classificar se é vermelho, se é amarelo ou se é verde, tá? E aí, com relação a, como a gente já falou anteriormente, lá na unidade básica de saúde, tem que ter identificação dos horários de atendimento da equipe, tem que ter um mapa de abrangência da cobertura de cada equipe, que é aquele mapa que você vê lá na unidade básica de saúde é para ter, tá? Para saber aqui, ó, quem é, aqui é uma macro área todinha, tá? Equipe um, equipe 2, 3, 4, né? E aí, dentro da equipe um tem o quê? Tem as microáreas, certo? E dentro dessas microáreas tem quem? Tem os agentes comunitários de saúde. Então, cada microárea tem um agente comunitário. Antigamente, antes de ter a mudança da PNAB, era obrigatório ter 6 agentes comunitários de saúde. Então, precisava de 6 agentes comunitários, 6 agente comunitário de saúde para poder ter uma equipe do Saúde da Família. Isso era lá na PNAB de 2011 para trás, né? Então, na mudança de 2017, não existe mais essa obrigatoriedade do gestor ter 6 agentes comunitários de saúde para poder, né, fazer a equipe de saúde da família. Não precisa, tá? Ou seja, vai depender da necessidade do território. Se ele achar que só precisa de 4, tudo bem, ele vai contratar 4. Não, vou precisar de 7. Tudo bem, vai contratar 7, entendeu? Lembrando que o agente comunitário de saúde, ele passa por um processo seletivo, existe alguns contratos diretos, né? Sempre faz um seletivo para atender às exigências da própria lei, né? Do SUS, que é a seleção dos agentes comunitários de saúde e agente de endemias também, né? Porque eles trabalham juntos, tá? A gente sabe que em 2018 foi feito, né? Foi criado a política, né, de vigilância em saúde, no qual que dentro dessa política ela colocou os agentes de endemia a trabalhar em parcerias com os agentes comunitários de saúde, né? Então, eles têm o quê? Uma integralidade, uma integração, né? Entre a equipe do saúde da família, ou melhor, entre a atenção primária à saúde e a vigilância em saúde, tá? E aí é muito importante nas unidades ter toda a descrição do território e quem é que faz parte dele, né? Aqui para vocês conhecer alguns tipos de equipe, tá? Teve várias mudanças já, algumas atualizações, mas o que a gente tem hoje, tá? De tipos de equipe na atenção primária à saúde. Nós temos a número um, né? Que é a equipe de saúde da família, né? A equipe de saúde da família, ela é a equipe principal da atenção básica, ela é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, com o objetivo de promover a saúde e prevenir doenças no território, tá? E tem que ter uma cobertura de 100% da população, tá? Com um número máximo de 750 pessoas por acesso. Memoriza esse número, tá, gente? Então, essa cobertura de pessoas, ou melhor, famílias, né, com maior risco de vulnerabilidade, ela tem que ter 100% de cobertura, tá bom? E aí, a população tem que ter, no máximo, a cobertura do agente comunitário, ele tem que ter, no máximo, 750 pessoas, no máximo. É aquilo que eu falei para vocês. O agente comunitário, ele não pode trabalhar com o limite dele já extrapolando, entendeu?
Como assim extrapolando? Ele precisa trabalhar com o número ideal, tá? Vamos dizer que trabalha com 600 pessoas, por exemplo. Por quê? Porque ele sabe que o território é dinâmico. Se ele for trabalhar lá naquele limite e aquela população começar a crescer, ele vai ficar sobrecarregado. Ele não vai conseguir atingir sua meta de visita domiciliar diária. Por quê? Porque aumentou, entendeu? O número de famílias. Então também existe um limite, né? A gente tem um ideal, o ideal é não passar de 150, entendeu? Deixar 150 famílias para cada agente comunitário. Porque se você for jogar isso na matemática, eu fazia muito isso quando estava na atenção básica, conversando com o agente comunitário, que ele tinha assim 8 visitas. A pessoa fala assim, onde é que isso está? Gente, não está em nada no sentido Ministério da Saúde. Então, foi algo que foi conversado para atingir a meta de quê? De visita domiciliar de acordo com a população, né? Então, digamos que o agente comunitário ele faça 4 visitas no primeiro horário e 4 visitas no segundo horário. Então, seria 8 visitas diariamente. Então, tirando o certo, né, que eu estou falando, tirando o período que ele tem que se encontrar com a equipe para planejar, replanejar, né, procurar saber quais são as metas de rastreamento dentro do território. Então, a equipe do Saúde da Família, o ideal, ele se reunir pelo menos uma vez por semana para poderem discutir, né, o que aconteceu durante a semana e planejar a próxima semana, né? Mas, né, pontinho, pontinho. Vamos lá. Equipe do saúde da saúde bucal, então a equipe de saúde bucal é integrada à equipe, né, da estratégia de saúde da família, então ela vai oferecer ações de saúde bucal. Tem que deixar bem claro o seguinte, que a equipe de saúde bucal, existe uma equipe onde tem o dentista, né, tem um técnico de saúde bucal e tem um Do auxiliar de esporte. saúde bucal. Então, dependendo da equipe, né, dependendo dessa composição, é onde também vem os recursos, porque o financiamento da saúde, ou melhor, da atenção básica à saúde, o gestor ele recebe por cada implantação da equipe, mas também ele recebe por produção, né? À medida que a equipe ela vai produzindo, então existe um cálculo, né, que o Ministério da Saúde faz, é onde ele compensa, né, na hora de fazer o pagamento. Então, isso se chama de custeio, né? Então, o pagamento de custeio é tudo de serviço que as equipes fizeram, né? É como a gente fala produção, né? A famosa produção, certo? Outra novidade, uma atualização que a gente teve, antigamente, na PENAB de 2017, eu trouxe aqui para vocês, foi a atualização, tá? Porque em 2017 a gente tinha os NASF-AB. Quando foi em 2011, a gente tinha NASF. Quando teve a reformulação, a revisão da PENAB em 2017, era NASF-AB, né? E aí, em 2023, teve a mudança, né? Então, eles pegaram, tiraram o NASF, foi uma maior polêmica. Como é que pode? Tirou o NASF? Cadê a gente precisa da assistente social, do psicólogo, do farmacêutico? E não foi bem assim, né? Na verdade, nós tivemos a equipe, nós tivemos aqui quem? Nós tivemos praticamente uma mudança de nome, só isso. Mas continua ainda as mesmas equipes que dão suporte. Ele só tirou o NAS e botou equipe multiprofissional, só mudou o nome, né? Aí nós temos a equipe do consultório na rua, tá? Que aí é o contexto da alta vulnerabilidade social, levando cuidados para a rua. Aqui nós não temos, mas temos alguns outros estados que já aderiram, né? Alguns municípios com o consultório na rua, que é uma equipe que atende a população de rua, né? Com risco de vulnerabilidade, né? Praticamente, né? Nós temos a equipe de atenção primária prisional, né? Ou seja, nós temos uma equipe de saúde prisional a nível de atenção primária dentro dos presídios, tá? E nós temos a equipe de atenção primária, né? Que é a AP. Aí, como assim, a equipe de atenção primária? Não tem equipe de saúde da família? A equipe de saúde da família, ela atua no território, tá? Então, ela tem médico, tem enfermeiro, tem técnico, tem agente comunitário de saúde. E a equipe da atenção primária à saúde é uma equipe que vai dar suporte, né, para aquela unidade de saúde da família, vai dar o suporte para a equipe do saúde da família. Então, como dar um exemplo, digamos que eu tenho uma unidade básica de saúde com muita demanda, e o médico só não dá conta, né? Então é chamado um outro médico que tem uma carga horária diferenciada, entendeu? Para dar suporte para aquele médico e mais precisamente para a equipe.
Então, por isso que a gente tem a equipe da atenção primária à saúde. Geralmente, quando a equipe do saúde da família trabalha 40 horas, essa equipe da atenção primária trabalha 30, no caso, se for enfermagem, né? Se for médico e dentista, é só 20 horas que eles trabalham, tá? Bom, aqui umas especificidades que a gente tem na Justiça da Saúde da Família são as equipes da família da população ribeirinha, né, da Amazônia Legal, né, praticamente a gente tem aqui, tá? Existem arranjos diferenciados para esse tipo de equipe. Enquanto que a equipe do Saúde da Família tradicional faz visita todos os dias, né, no território, essa equipe ribeirinha é diferente porque tem as embarcações. Então, o que que acontece? Existem os barcos, que são unidades de saúde da família, tem as embarcações, né? São aqueles barquinhos, né, que levam a equipe até uma comunidade ribeirinha, aí lá faz o atendimento, se caso for necessário, é levado para o barco ele tem uma estrutura, né, para atender, né, essa população. Só que eles não é como aqui, não, nós em terra, né, bem dizer assim. Eles trabalham diferenciado, então eles trabalham praticamente, a carga horária dele é diferenciada porque tem a questão do deslocamento dessas embarcações, né? Então são arranjos bem diferentes, então não tem como a gente colocar uma carga horária de 40 horas para essa população. Então, um horário muito mais flexível, tá? Então, nesse caso, ele tinha trabalha praticamente 14 dias, né? E aí o previsto aqui, o NASFAB, que agora é a equipe multi, né? E aí lembrando que essa população, ela trabalha muito diferente da gente que trabalha dentro, né, da capital, praticamente. Então, eles trabalham 14 dias mensais, porque os outros são deslocamento, né? Então, são aquelas pessoas que trabalham lá no Caracaraí, a gente tem, Roranópolis, a gente também tem, né? Temos as embarcações, né? Aqui, né? Só para falar para vocês, a Fluviais, como eu já falei, a equipe consultório na rua, a equipe, né, saúde prisional também, só não tem gente comunitária, né? Mas tem uma equipe médica, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, tem assistente social, tem psicólogo, tá? Bom, atribuições. Atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na atenção básica, todos participam, gente, do processo de territorialização, todos. Todos participam do mapeamento, todos. É uma equipe, tá? Não tem essa coisa de dizer, é o enfermeiro. O enfermeiro, ele praticamente, ele é o supervisor, né? Sim, dos agentes comunitários de saúde, tá? Mas ele não trabalha só. Então, ele precisa ter a equipe com ele. Porque o agente comunitário, ele é a ponte, tá? Da comunidade, do território com a equipe. Então, o agente comunitário de saúde, ele tem um dever e a obrigação de conhecer todo o seu território, porque é o trabalho dele, né? Então, ele vai levar para as equipes quais são essas famílias com risco de vulnerabilidade maior, entendeu? Quais são esses indivíduos expostos a algum risco. Quem vai levar isso é o agente comunitário, né? Então, ele sabe que ele tem um trabalho, né, bem intenso dentro do território, tá? E aí, quais são as atribuições dos profissionais de atenção básica? Isso é uma coisa muito interessante, porque todo mundo acha que só quem pode cadastrar a família é agente comunitário de saúde. A PNAB é bem clara, não é uma atribuição específica só do agente. Digamos que eu, enfermeiro, eu posso, né? O médico também pode, vai depender do acesso, vai depender daquele momento para não perder a oportunidade. Então, uma atribuição dos profissionais é cadastrar e manter atualizado esse cadastro, realizar o cuidado integral à saúde da população adstrita, realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade da saúde da população local, garantir a atenção à saúde da população adstrita, né? Então, eu tenho que fazer isso porque eu sou responsabilidade sanitária dentro do território, eu profissional, né? Participar do acolhimento dos usuários, responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adstrita, aquilo que a gente fala da responsabilidade sanitária, né? Praticar o cuidado individual, familiar e dirigindo a pessoas familiares a grupos sociais, responsabilizar-se pela população adstrita, tá? Mantendo a coordenação do cuidado, utilizar o sistema de informação de atenção básica vigente para o registro das ações da saúde
da atenção básica. O que a gente tem hoje de sistema vigente é o SUS, APS, né? Contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da atenção básica, realizar a gestão das filas de espera, evitando a prática do encaminhamento desnecessário. Por isso que é muito importante a regulação, tá? E a regulação, ela também tem na atenção básica, né? Então, a gente sempre fala assim, como é que é essa regulação? Regulação é só fila, mandar o paciente procurar lá o serviço? Não, a regulação começa você, profissional, que está atendendo o outro. Então, a regulação seria praticamente eu atender as necessidades daquele usuário. Então, se por acaso um usuário chega lá e diz, eu tenho isso, isso, isso e isso, vamos priorizar. Bora ver qual daqueles, aquelas demandas, daquelas necessidades que ele está dizendo, que mais lhe causa incômodo. Pronto, aí você já está começando regulação, né? Porque você vai priorizar aquilo que realmente está causando incômodo no paciente, né? Vamos lá seguir, que daqui a pouco a gente vai dar uma quedinha, né? Que é o meu tempo que eu tenho na plataforma. Aí depois a gente retorna de novo, porque tem umas questõezinhas ainda para a gente discutir, tá? Bom, atribuições profissionais de atenção básica, né? A gente sabe que é a prática, né? Acho que já passou isso aqui. Tá, já. Bom. Atribuições, alimentar e garantir a qualidade do registro, isso é muito importante, tá? Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos e notificação compulsória, né? A gente viu falando sobre notificação compulsória, né, em aulas passadas. É muito importante fazer essa busca e também notificar, tá? Realizar busca ativa de internações, atendimento de urgência e emergência por causas sensíveis à atenção básica, né? Infelizmente, faz muito tempo que a gente não trabalha muito essas causas sensíveis à atenção básica. Eu me recordo que a gente tinha caderno de indicadores que a gente trabalhava muito a questão dessas causas sensíveis da atenção básica. Realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio a famílias e pessoas em residência, instituições de longa permanência, abrigos, entre outros tipos de moradia existente em seu território, de acordo com o planejamento da equipe, necessidades e prioridades estabelecidas. Então, gente, quem tem casa do vovô no seu território tem que fazer visita, tá? Bom, aqui também temos realizar trabalhos interdisciplinares, participar de reuniões, aquilo que eu falei para vocês, articular e participar da atividade de educação permanente, tá? Educação continuada, participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequamento e funcionamento da UBS, acompanhar e registrar no sistema de informação da atenção básica, né? O mapa de acompanhamento do Bolsa Família, não vamos esquecer, tá? A gente tem Bolsa Família, tá certo? E